Amigos do nosso clube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Guilherme Fontes, o Guilherme Narrador no Instagram, e venho trazer nesse vídeo as seleções das 34ª e 35ª rodadas do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão que está na reta final, muitas emoções, muitas polêmicas, muitos resultados surpreendentes, muitos craques também. E é claro que você, torcedor do Cruzeiro, do Corinthians, do Flamengo, do Juventude, do Vitória, do Bahia e por aí vai, está curioso para saber quem que pode estar aí nas seleções das últimas duas rodadas. A 34ª rodada que aconteceu no meio de semana, a 35ª que aconteceu nesse final de semana, uma atrás da outra. Então, nesse vídeo trago as seleções das duas últimas rodadas. Sem mais delongas, vamos então rapidamente com a seleção da 34ª rodada. Você curte conteúdo de futebol e mais especificamente do futebol brasileiro, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe o like no vídeo. Para a 34ª rodada, começamos no gol com Thiago Volpi, uma partida muito segura, defesas importantes na vitória do Grêmio diante do Vasco por 2-0. Menção honrosa ao Breno do Fortaleza, que fez uma baita partida contra o Bahia fora de casa. Na lateral direita, o William do Cruzeiro deu uma assistência e foi um jogador extremamente perigoso, é um grande lateral direito, o William, e ele fez uma grande partida contra o Juventude no meio de semana. Para a zaga, dois jogadores muito seguros e não sofreram gols, né? Ou melhor, um deles sofreu gol, mas ainda assim ajudou demais ali com a solidez defensiva. Estou falando primeiramente do Gustavo Martins, grande partida pelo Grêmio contra o Vasco, e além dele, Gustavo Henrique, que vem fazendo um bom campeonato, mesmo que aos trancos e barrancos aí pelo Corinthians. Para a lateral esquerda, Reinaldo do Mirassol. Na minha sincera opinião, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2025 até o momento. Fez mais um gol de pênalti no campeonato, dessa vez contra o Santos, e além disso, muito bem defensivamente também, o Reinaldo. Para o meio campo da 34ª rodada, rapidamente, primeiro, Danilo do Botafogo, muito bem, né, contra o Sport. Deu duas assistências, o termômetro ali do time do Botafogo. O Botafogo conseguiu uma virada surpreendente. Além do Danilo, Luiz Mandaca, do Juventude, bom jogador, um jogador que errou nada na partida contra o Cruzeiro, ainda deu uma assistência. E o Lúcio Acosta, do Fluminense, na minha sincera opinião, a melhor contratação do Fluminense nesse segundo semestre, disparado, né? E ele que fez um gol no Fla-Flu. Para o ataque, primeiramente, Kadir Barria, o Panamiko, foi decisivo demais para o Botafogo na virada contra o Sport, 2 gols, mostrou a que veio, merece demais estar na nossa seleção. Além dele, Yuri Alberto, que fez 2 gols no clássico contra o São Paulo, Yuri Alberto mais uma vez sendo decisivo. E para fechar, já aproveitando, aí pelo poder de decisão, pelo número de participações em gols, é o grande craque da 34ª rodada para nós, do nosso clube. Estou falando do Gabriel Tagliari, do Juventude, 2 gols e uma assistência para a conta do Tagliari no 3-3 contra o Cruzeiro. E o melhor treinador da 34ª rodada para nós, do nosso clube, pelo nível de dificuldade, o elenco também que vive uma fase, tudo bem, tem melhorado, mas ainda assim está na zona de rebaixamento do time dele. Então, o melhor treinador da 34ª rodada, uma vitória sensacional, né, surpreendente fora de casa contra o Bahia. Estou falando do Martim Palermo, argentino, treinador do Fortaleza. Muito bem, esses são os 11 da 34ª rodada e agora vamos partir para os 11 da 35ª rodada. Essa rodada que de fato interessa mais aos nossos inscritos, quem tem visto que é a última rodada do Campeonato Brasileiro, está mais na memória aí do povo. No gol, começando com Gabriel Brazão do Santos. Não tivemos nenhum goleiro que se destacou absolutamente nessa 35ª rodada, mas o Brazão fez algumas defesas importantes, principalmente no primeiro tempo no Beira-Rio. Destaque também para Walter do Mirassol, Carlos Miguel do Palmeiras e Rafael do São Paulo. Para a lateral direita, Raul Cáceres do Vitória, que tem crescido bastante nessa reta final, não só o Vitória, como o próprio Raul Cáceres, e inclusive deu uma assistência na vitória fora de casa diante do Sport por 3-1, o paraguaio Raul Cáceres. Para a dupla de zaga, dois jogadores que não sofreram gols, foram muito sólidos defensivamente também e comandaram a sua zaga, né? Primeiro, o Canu do Bahia que venceu o Vasco por 1-0, o Bahia sofreu muito pouco e isso passa muito pela segurança do Canu, e além dele, Genes do Mirassol, que vai fazendo um baita campeonato, não só o Mirassol, como o próprio Genes, né? Menção honrosa também ao Danilo do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, que aí também são zagueiros que vêm fazendo um baita campeonato. Para a lateral esquerda, na 35ª rodada, uma disputa boa, né? Optamos pelo Cuiabano do Botafogo, que fez um belo gol, foi decisivo e que também, aos poucos, aí vem crescendo na temporada. Mas menção honrosa também ao Reinaldo do Mirassol. Para o meio-campo, Jorginho do Flamengo, uma baita partida aí contra o Bragantino, mais uma vez mostrando que é um jogador decisivo, que é um jogador extremamente técnico e importante para o Flamengo. Além dele, Arrascaeta, né? Para muitos e para mim também, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e nessa rodada foi um dos melhores, sem sombra de dúvidas. Mais uma vez participou de gols, e dessa vez contra o Bragantino, o Uruguai. E para fechar o meio-campo, uma disputa interessante, mas ficamos com o Alan Patrick, foi decisivo mais uma vez, mesmo tendo piorado um pouco nas últimas rodadas, o Alan Patrick é, sem sombra de dúvidas, o jogador mais importante do Internacional ao longo da temporada, e contra o Santos marcou um gol, conseguiu aí um pontinho internacional graças ao Alan Patrick. Mas também menções honrosas ao Everton Ribeiro do Bahia, que fez uma grande partida contra o Vasco, ao Baralhas do Vitória, que também fez uma grande partida contra o Sport, ao Bobadilha do São Paulo, e por aí vai. Pro ataque, um aqui que tinha que estar na seleção é o Negueba do Mirassol, né, que vem fazendo um campeonato sensacional, né, o Negueba participando de gols quase todas as rodadas, e agora contra o Ceará não foi diferente, mais um gol do Negueba para conta. Além dele, Arthur do Botafogo, foi decisivo na partida contra o Grêmio, marcou um belo gol, jogador muito perigoso, muito ofensivo, muito habilidoso, e para fechar o ataque, já aproveitando o grande craque da rodada, foi uma disputa muito boa entre ele e o Arrascaeta, mas o Caio Jorge do Cruzeiro fez 2 gols e ainda deu uma assistência, né? No caso do Arrascaeta foi 1 gol e uma assistência. Então, querendo ou não, o Caio Jorge fez 1 gol a mais e nós do nosso clube optamos pelo atacante do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, como grande craque da 35ª rodada. O Cruzeiro conseguiu uma vitória muito expressiva diante do Corinthians dentro de casa por 3-0. Aí menções honrosas aqui, alguns jogadores como Cebolinha do Flamengo, o Aitor Cantalapiedra do Vitória, o Ademir do Bahia, Eric Fuga também, o Renato Kaiser do Vitória e por aí vai.
E para fechar, o grande treinador da última rodada, que acho que a gente tem que mencionar mais uma vez, Rafael Guanais do Mirassol. Para mim, inclusive, o melhor treinador disparado do Campeonato Brasileiro. Pegou um elenco como o do Mirassol e, assim, é um time que pressiona o jogo inteiro, mesmo vencendo por 3-0, continua pressionando, continua buscando gol, continua sendo incisivo, dentro de casa, principalmente no estádio Maião, né? O Mirassol é muito perigoso, muito difícil de ser batido, e o Mirassol que amassou o time do Ceará 3-0 fora o baile. Rafael Guanais, portanto, para nós do nosso clube, foi o grande treinador da rodada do final de semana agora. Menção honrosa também ao Léo Jardim, né? Treinador do Cruzeiro, que também fez uma grande partida contra o Corinthians. Muito bem, meus amigos, eu sou o Guilherme Fontes, muito obrigado para você que esteve conosco até aqui, nesse vídeo da série Os 11 da rodada. O Campeonato Brasileiro está terminando, a próxima rodada acontece agora no final de semana, será a antepenúltima rodada, e aí eu conto com sua audiência, peço que se inscreva no canal, tem muita novidade vindo por aí aqui no nosso clube. Deixa aqui nos comentários se você concorda com as nossas seleções, deixa o like no vídeo, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer elogio é totalmente bem-vindo. E é isso, muito obrigado para você que esteve até aqui, e um forte abraço, se inscreva, tá? E deixa o like, tamo junto.